Para começar essa palestra, desculpem a piada, tá? Eu sei que é horrível. Eu vou ter que abrir minha caixa de memórias antigas e contar um pouquinho para vocês sobre minha carreira. Eu ganhei meu primeiro computador em 94, com 6 anos de idade. Era um 386, dozão na veia, né? E uma coisa que me apaixonou, até então eu queria ser pintor. Porque eu gostava de ter uma tela em branco e poder criar. E aí eu troquei a tela em branco por uma tela em preto, mas eu me apaixonei pelo computador por esse fato, de poder criar e todo dia aprender. Se a gente ir 10 anos depois dessa foto, lá estou eu fazendo a demonstração do meu primeiro projeto, que era um carrinho controlado via internet, com webcam e tudo. Isso daí em 2004. Se vocês pensarem em 2004, a internet no Brasil estava fixando aqui, né? Começou lá em 97, 98. E dali para frente eu falei, putz, é isso que eu quero. E eu me apaixonei um pouco por redes. E aí eu fui trabalhar na Unicamp como administrador de redes de um núcleo de pesquisa. Aqui é uma foto lá do núcleo mesmo, da época. Saudade desses monitores de tubo, né? Com proteção na frente para não cansar o olho. E eu até tinha uma sala de estudos com o meu nome, olha só. Na verdade, a minha sala era dentro da sala de estudos, tá? Mas vamos falar que a sala de estudos tinha meu nome. Depois eu resolvi ser programador. Saí lá da Unicamp depois de 5 anos e fui para uma startup. Era uma startup que fazia um RP para uma transportadora e também um tipo de software que se chama Scout. Quando você assistia lá na Sport TV a Liga Nacional de Basquete e aparecia que o jogador X fez tantos passes, vinha desse software aí. E à noite eu fazia freela. Essa era a minha mesa de freela, né? E aí eu comecei a pegar tanto freela que eu tive que sair daquela empresa e montar a minha. E aí foi o meu primeiro escritorinho. Notem as bandeirinhas do Brasil, que é uma característica minha. Prova que o escritório era meu. Tinha um varalzinho até ali que a gente colocava os sites que a gente fez naquele mês, e essa foi minha primeira funcionária. E aí eu fui até melhorando, né? Tendo um pouco mais de dinheiro, podendo comprar vários dispositivos. Aqui eu estava fazendo um joguinho. Aí depois tive um escritório maior, com mais gente. Comecei um canal no YouTube. Nesse ponto, eu já tinha feito cerca de 120 projetos. Entre eles, site do Sucrilhos Kellogg's, simulador do primeiro Android que teve no Brasil, software que faz o cálculo das concessionárias da Chevrolet para construir. E eu estava cansado. Mas eu estava cansado porque quando eu fiz engenharia da computação, eu fiz um juramento, que era de fazer tecnologia para ajudar o ser humano. E eu estava sentindo que eu estava simplesmente fazendo formulário de contato, joguinho e tudo mais, e isso não me tocava, não ia no meu propósito. Aí eu falei, não, vou buscar uma empresa que tenha um propósito parecido com o meu. E aí eu encontrei a Memed, lá em 2015, e a Memed, esse daí era o time de produto da Memed. Né? Eu fui o quarto quando eu entrei. Tinha o CTO, o CPO, um desenvolvedor e eu. E como eu já tinha tido um pouco de experiência, a gente foi crescendo o time. Eu fui ajudando principalmente nesse ponto. Aí a gente cresceu um pouquinho o time, depois mais um pouquinho. Aí aqui a gente já estava no Google, por exemplo, para aprender um pouco sobre a cultura do Google, a gente ficou um tempinho lá dentro. E se a gente for parar para analisar toda essa carreira, assim, eu sempre fui um cara muito de exatas. Mas ao longo eu tive que aprender coisas que não tem a ver com exatas. No meu curso de engenharia da computação tinha coisas de humanas, mas eu tive que aprender muita coisa que não estava na literatura. Então eu resolvi fazer um catadão disso, pensando assim, cara, teria sido muito mais fácil se eu tivesse contato com isso, se eu soubesse dessas coisas antes de ser CTO, né? E na Memed acabei virando CTO, então sou CTO 2 vezes e aprendi as 2 vezes muita coisa. Então vamos à primeira das coisas, que é contratar talentos. Eu até risquei pessoas. Quando a gente fala talentos, parece meio clichê, né? Mas talentos não significa que você vai contratar uma pessoa pronta, certo? Significa que você vai contratar uma pessoa que tem potencial. E a primeira coisa assim, que eu aprendi
A primeira vez que eu fui CTO, eu tentei contratar pessoas que eram parecidas a mim. A segunda vez eu fui na contramão. Pessoas que tinham como qualidade os meus defeitos. Então, alguém complementar a mim. E isso deu muito certo. Depois que eu, digamos, tinha um back-end, um front-end, um cara de infra, aí sim eu comecei a pensar em redundância. Então, contratar pessoas parecidas. Porque a pessoa vai sair de férias, ou a pessoa ficou doente, ou a pessoa vai sair da tua empresa. Você tem que estar pronto para isso, né? Teste. Muita gente aplica muito tipo de teste, né? Seja aqueles sites que você manda para o candidato, ou você coloca uma provinha lá no GitHub. Ao longo do tempo, o que eu fui percebendo? Convenhamos, o mercado de desenvolvimento está super aquecido, né? Se você manda um teste muito complexo, a não ser que o cara esteja super afim de trabalhar na sua empresa, e sua empresa precisa ser grande, na maioria das vezes, para ele estar super afim de trabalhar lá, ele não vai fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu vou para a lousa, desenho a arquitetura da MEMED e converso com a pessoa, não faço ela fazer algoritmo nenhum na lousa, nem nada. Mas eu peço isso, ó, me envia um trecho de código ao qual você se orgulha de ter escrito. Aí tem alguns que, opa, não sei se eu tenho um código assim para me enviar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não é possível. E aí quando esse candidato envia, eu mostro para a equipe de forma anônima, eles não sabem quem é o candidato. Mas é legal, porque se falta teste, por exemplo, nesse código que o cara me mandou, opa, então não é uma pessoa que costuma escrever teste. Se tem muito @to-do, opa, é uma pessoa que preza pela velocidade ao invés da qualidade. Eu consigo medir muita coisa simplesmente pedindo isso e o cara me manda no dia seguinte. Eu não coloco prazo, até isso eu analiso, mas é normal de vir rápido. Bom, depois disso você precisa definir salário, né? E a gente que é da computação é difícil de definir preço pra gente, né? Então aqui é uma pesquisa da Revelo de 2018, final de 2018. É um panorama, e o importante é você tentar se basear nessa média. Mas a média, é legal a gente olhar por cidade, certo? Então, você tem que ver a tua região, né? Essa média, ela se altera. E para achar as pessoas, você pode usar algumas plataformas, tipo Revelo, LinkedIn Jobs, Geek Hunter. A MEMED já usou todas elas, elas funcionam. Mas tem uma coisa que é muito mais forte do que isso, que é você não se esconder. É você estar em evento, é você estar palestrando, você fazer código aberto. Parece clichê, mas o Mineto está aqui como prova de que ele sabe que mudou minha carreira, eu fazer parte da comunidade. Aliás, eu conheci o Mineto, foi a partir da comunidade. Então, isso é muito importante. Apoiem comunidades. Eu sou evangelista do PHP-SP, e isso mudou minha carreira e muda minha carreira ainda, certo? Por quê? Não só eu pude me destacar no mercado, como também hoje eu vejo os talentos na comunidade com uma forma muito mais transparente. Porque eles são meus amigos, eles estão escrevendo código, a gente está fazendo coisa aberta junto. E aí já fica fácil de eu saber quem eu quero ou não no meu time. Legal, você montou a tua equipe. Agora você vai ter que organizar a parada. E a gente costuma falar de organizar tarefas, mas depois de um tempo você vai aprender que tem que organizar o backlog. E o backlog, na maioria das vezes, não são tarefas, são projetos, são features. Aí vai vir aquele teu amigo e vai falar, bom, usa uma metodologia ágil. É isso que está bombando, você tem que usar Scrum. Cara, opte por simplicidade. Não estou falando que você não deve usar metodologia ágil. Mas antes, dê uma olhada se aquela metodologia ágil ela não vai aplicar um processo muito pesado na sua empresa. Como é que a gente começou na MEMED? To-do list. Pegamos lá o Asana, to-do list de feature. Não foi de task. Todas as features. E aí a gente foi ordenando. Essa feature aqui é mais importante fazer primeiro, depois essa, depois essa. Depois disso, a gente sentiu uma falta de saber o status de cada coisa. Se aquilo estava em desenvolvimento e tal. Aí a gente foi para o Kanban. Aí fica até uma dica do Kanboard. É um Kanban open source. É legal porque você tem o banco de dados do seu lado. Então você começa a tirar estatística, coisas assim que às vezes usando um Trello você não consegue. E aí depois, naturalmente, a gente foi para o Scrum. Mas aqui a equipe já estava bem maior. E o Scrum, a gente rodou durante vários meses, a gente chegou a fazer 60 e poucos sprints, até que no começo desse ano, o que aconteceu?
começou a quebrar sprint atrás de sprint. E aí entra um lance. Você, como CTO, tem que evitar ser o Scrum Master, certo? Evitar a todo custo. Mas às vezes no começo, ou quando está acontecendo algum problema, é importante você ser o Scrum Master, para escutar o problema sem ruído. Eu virei para o meu Scrum Master e falei, cara, deixa eu ser por 3 sprints Scrum Master. E aí eu vi que estava acontecendo muito bypass. Então as pessoas estavam indo diretamente nos desenvolvedores ao invés de respeitar o sprint. Claro que o sprint vai quebrar. Aí eu falei, bom, então a gente precisa de uma outra metodologia. Essa não está encaixando com o momento atual da empresa. Por quê? A gente estava pré-investimento, estava as coisas mudando muito rápido. E é importante você sempre olhar o momento da empresa para escolher a metodologia. Não tem a metodologia correta para qualquer momento. E a gente foi de volta para o Kanban. O Kanban ele funciona muito bem nesses momentos onde seu backlog está mudando muito. Mas uma coisa importante, Kanban com 3 colunas é muito raro de funcionar bem. Faça mais colunas e mais raias. E aí a gente sempre escuta falar isso, mas fala, tá, mas que raia e que coluna que eu crio? Então já mastigado para vocês aí, ó. Colunas e raias que a gente acabou criando lá, não uso todas, tá? Mas ao longo da vida aí de Kanban na Memed. Uma coisa muito legal. A gente, naquele momento de crise ali do Scrum, eu fui para o Kanban e a gente fez assim, raia de emergência, surgiu o bug, vai para a raia de emergência. Raia primária e secundária. Primária, features grandes. Secundária, coisa pequenininha, que é feita em um dia. Na primária, aloquei X devs, na secundária, Y devs. Os devs que estavam na primária não eram perturbados mais, então eles tinham a paz de fazer aquela feature grande. E os que estavam na secundária, vazão. E aí a empresa começou a ficar feliz, porque falou, cara, tá tendo vazão e não sei o quê. E o mais curioso, que eu tive uma conversa com o VP de engenharia da RAP, e eles fizeram esse mesmo movimento no começo do ano. Quase ao mesmo tempo que a Memed. Bom, e coluna nem preciso falar, né? Você pode ter lá, avaliando o PR, normalmente o dev fala, terminei. Mas tem que avaliar PR, esse tipo de coisa. É legal você saber se está esperando isso. Deploy, né? Se está aguardando deploy. Bom, mas precisa ser muito bem escrita a task para que a coisa funcione, né? No caso, a feature. Então aqui é um exemplinho. A gente coloca lá o stakeholder, não é o PO, certo? É o dono daquele negócio. O produto que aquilo atinge. O motivo. É muito importante o dev saber o motivo, porque, tipo, às vezes ele vai indagar, tá, mas por que a gente está fazendo isso? Aí você tem que contextualizar ele. Tipo de usuário que vai usar aquilo, a história de usuário. Quando a gente escreve a história, você tem uma jornada do usuário, né? Fica muito mais fácil ele saber o impacto que isso vai ter no produto. As métricas, como é que você sabe se isso deu certo? Eu vejo muita gente fazendo a descrição linda, põe no ar, e não sabe se deu certo. Aquele negócio fica no limbo. E aí sim a gente, no planejamento, escreve as tarefas, certo? Aqui está meio ruim para enxergar, depois no meu Twitter eu vou colocar os slides lá, tá? Para quem quiser. Bom, e rituais. Então, Scrum fala de um monte de ritual que está aqui. A gente usa alguns, não usa alguns. E a gente inventou alguns também. Então, daily, 5 minutos, começo do dia. Quer dizer, não precisa ser necessariamente começo, é interessante ser no começo. Não é para ficar falando do que fez ontem de forma super descritiva. É você falar assim, ontem eu trabalhei na feature tal, hoje eu vou continuar trabalhando nela, mas eu estou com um problema e eu preciso de ajuda para resolver esse problema. Esse é o sentido da daily. Você olhar bloqueio, você vê se está tendo algum problema e precisa de ajuda. Só. Certo? Não é para ficar batendo papo, não. Até ela é 5 minutos em pé exatamente por causa disso. Monthly é um ritual que a gente faz lá, que é meio que no final do mês a gente olha para o mês e fala o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo, a gente meio que se ajusta, certo? Aí refinamento, planning, review, retrospectiva são do Scrum, né? Alinhamento, eu como CTO pego minha engenharia toda e falo assim, bom, vocês estão precisando aprender, sei lá, Docker. Então a gente vai ter um alinhamento sobre Docker, certo? É tipo uma mini palestra. E post-mortem, imagina que caiu um servidor, por causa que alguém subiu um bug. A gente escreve o post-mortem e ainda faz uma mini reunião falando, ó, aconteceu isso por causa disso e a gente vai fazer isso aqui para não acontecer de novo. Legal. Você tem teu time está organizado e agora você precisa gerenciar esse time. E aqui eu até acho legal a gente começar a falar liderar, né? Gerenciar é muito diferente de liderar. E eu gosto muito de uma descrição que tem sobre liderar.
O líder é aquele que enxerga um mundo que não existe ainda, mas ele tem que saber comunicar isso. Você tem que engajar seu time daquilo que vocês querem construir juntos. Essa eu acho que é a grande diferença de um gestor. O gestor ele só cobra, o líder ele inspira. E uma coisa que é assim, super funcional é o olho no olho. É a cultura do feedback, que é esse ritual aqui, o one-on-one. Então é você conversar, olho no olho, com cada pessoa e falar: no que eu posso te ajudar? Você está gostando daquilo que você está fazendo? Do que você não está gostando? E eu até falo, o que você faria de diferente se fosse o CTO? Eu também quero feedback para mim, para eu melhorar. Só que aí é muito fácil de você aqui falar da rotina, de falar assim, você acha que tal coisa vai atrasar? Evita o máximo, você não deve falar disso. Você tem que falar sobre a pessoa, não sobre o que ela está fazendo. E aí fica uma dica, então, de um artigo que vocês podem ler depois. Tem um checklist de coisas que você tem que fazer no one-on-one e de perguntas. É um PDF com várias perguntas. Cara, é pegar aquilo e aplicar, certo? É um mega atalho. Inevitavelmente, nesses one-on-ones, você vai acabar falando de carreira. E eu era muito zerado sobre carreira. Carreira é um assunto muito complexo, até mesmo para RH. Então vão 2 dicas para começar. Essa siglinha, PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Busquem por essa sigla que você vai achar muito material. E também uma coisa que eu aprendi com uma moça do RH do Google, Job Crafting. Job Crafting é assim, você pensa num cargo. Então, por exemplo, estou precisando de um front-end. Você especifica o que esse front-end vai fazer. Na hora que essa pessoa começar nesse cargo, ela já vai modelar esse cargo um pouquinho diferente daquilo que você pensava. Job Crafting é isso, é vocês fazerem um trabalho artesanal em cima do cargo. Você junto com a pessoa e falando, peraí, então você é bom nisso, né? Então a gente vai pegar teu cargo e mover um pouquinho mais para cá, para aquilo que você é bom. Mas a empresa também está precisando disso. E vocês dois juntos vão criando o que é a descrição desse cargo. Aí você precisa pegar uns paths de carreira, né? Então, tem o carreira front-end, vocês podem ler lá em português, bonitão. Tem também Roadmap for Developers, roadmap.sh. É legal porque tem front-end, back-end e DevOps. Vocês devem conhecer, porque é desses quadradinhos amarelos aqui. Então, tipo, um back-end tem que aprender isso, depois aquilo. E aí você pode sentar com o dev e falar, cara, você está nesse ponto aqui, seria interessante a gente aprender isso aqui que a empresa vai usar, seria interessante você olhar para cá. E também tem a escada, né, de cargos, que é uma outra coisa que você tem que pensar. Então, eu olho muito para o padrão internacional, essa daqui são do Google e da Amazon, até, tipo, eu não estou usando alguns nomes daqui, mas na Memed a gente usava antigamente aquela coisa de sênior, pleno, júnior, né? Eu estou evitando usar isso aqui agora, por quê? É muito ampla a visão do que é um sênior. Porque eu já fui indagado assim, mas eu programo há 10 anos e estou como pleno. E ele programa há 5 e está como sênior. Sim, faz sentido o que você está me falando. Agora, se eu defino níveis, e esses níveis têm conhecimentos que são necessários para ter aquele nível, é muito mais preciso e não vai ter dúvida nenhuma. E aí fica uma super dica, progression.fi. Aqui vocês vão achar a trilha de carreira de várias empresas. Por exemplo, Basecamp, Medium. A gente está usando a do Medium agora. Cara, é pegar o Excel que esses caras fizeram, mudar a descrição, adaptar, né, traduzir e tal, para sua startup e pôr para rodar. Você não precisa ter RH ainda, sabe? É normal, né? Startup pequena, está começando e tal, isso daqui dá uma trabalheira danada. Então, já está tudo mastigado por pessoas que têm uma equipe de RH bem maior do que a gente. E a gente fez 2 coisas Memed. A primeira delas é a matriz de conhecimento. Então, o que a gente fez? Aqui eu escondi os nomes, tá? Só para manter a privacidade lá da galera, mas tópicos, então, tipo, metodologia de desenvolvimento e tal, e o tema, engenharia de software. E aí tem o emoji do óculos eu domino, o emoji, tipo, feliz tipo, eu sei, e o emoji chorando eu não sei esse assunto. Todo mundo respondeu, aí a gente responde junto. Então tem tópico, vamos supor, macOS. Esse aconteceu de verdade. Aí um cara colocou, eu domino. Aí eu virei pra ele e falei, o que é uma glib? Aí ele, eu não sei. Eu falei, então você sabe, você não domina. Então dominar é eu ser bom o suficiente para palestrar sobre aquilo e saber mesmo a fundo aquele assunto, certo?
A gente usa muito isso, você saber palestrar sobre esse assunto. E a gente fez uma outra matriz também de soft skill. Então, a gente vai dar uma olhada em liderança, em algumas habilidades, né, de soft skill, vai falar onde a pessoa está e qual que é o próximo passo. E aí, com isso, a gente consegue falar, cara, você quer evoluir esse soft skill? Então, esse é o seu objetivo. E nos one-on-ones a gente vai conversando sobre isso. Às vezes, a sua equipe vai ficar meio borocochô. Vai ficar meio para baixo. E aí entra também um papel muito importante do líder, que é quebrar a rotina, que é motivar a galera. Eu sou descendente de italiano, então eu não posso falar muito sobre comida, né? Minha família inteira senta em volta de pratos e pratos de comida, mas eu compro uma comida diferente lá pra galera, tipo amendoim, milho, pipoca, cara, bananinha coberta com chocolate, enfim. Eu falo pra eles que eu deixo eles gordos e felizes. Mas faça alguma coisa diferente para descontrair. Tipo, faz um happy hour, leva um videogame. É para usar o videogame, tá? Não é só para falar que a empresa tem um videogame. Tipo, isso vai fazer com que o dev saia da mesa dele e fale com outro dev. E aí ali, às vezes, ele acaba abrindo o problema que ele está tendo e isso faz a coisa caminhar, certo? Quebrar a rotina é essencial. Você recupera a equipe. E um assunto chato, mas que um líder tem que saber fazer, é demissão. Não tem jeito. Então, a minha dica é, se você está vendo algo errado, haja muito rápido, mais rápido mesmo. Saiba tudo. Tenta falar com todo mundo que está envolvido para você ser o mais justo possível. Vamos supor, aconteceu recentemente na Memed, tinha uma pessoa que não estava encaixando com a cultura. Não estava. Ela estava criticando a forma como a Memed é, e a gente, beleza. A gente está aberto à mudança. Mas criticando, até que chegou no momento que a gente falou, cara, desculpa, mas você está querendo que a Memed seja de uma forma que ela não consegue ser. Está na raiz dela N coisas que você está querendo mudar. Eu tentei melhorar essa pessoa, tentei adaptar essa pessoa, não deu certo? Tira. Por quê? Começou a fazer mal para o time. Os devs começaram a reclamar, falar, cara, ele está atrapalhando e tudo mais. E aí a galera começa, pô, mas você está mantendo um cara que não está dando certo. Começa aquele sentido de injustiça. Então, haja rápido. Tem um processo. Então, você vai demitir? Bom, eu vou fazer um discurso com a pessoa, vou falar com ela. Depois disso, eu vou chamar a pessoa do RH para entregar a carta de demissão. Depois eu vou acompanhar essa pessoa, ela vai ter que deslogar das coisas. A gente vai excluir as contas junto. Fica muito mais fácil no dia, certo? Porque é muito provável que você esteja nervoso e vai esquecer alguma coisa. Depois que você demitiu, isso aqui eu vejo muito acontecer. O cara vai lá, demite e não fala nada pro time. Não explica o que aconteceu. Aí vem a fofoca, aí vem N coisas que você tem que evitar. Então seja franco. Franco, o que eu digo é não entrar a fundo na conversa sua com a pessoa que foi demitida, mas sim, cara, a gente chegou na conclusão que não era o melhor momento, ele não estava encaixando com a cultura, ele vai se dar melhor em outra empresa. Pronto, você tirou todas as dúvidas, certo? E o clima vai ficar bom. E até é interessante que às vezes você ganha a sua equipe fazendo isso daqui. Você reconquista ela. Bom, aí sim, o que todo dev gosta, né? A gente vai escolher tecnologia. E melhor, a gente vai fazer tecnologia. Como CTO, é muito comum você ser o cara que começa a arquitetura da parada. E aqui eu vou entrar num assunto meio mamilos, né, meio polêmico, mas é verdade. A gente tem que ver a necessidade daquela sua escolha. É muito fácil pegar uma hype e colocar essa hype para rodar na sua startup e aquilo vai demorar. Prefira padrão de mercado, padrão simples, certo? Eu vejo uma galera tacando pau em MVC. MVC já subiu muita empresa grande. Então, cuidado com o over-engineer. Eu vou dar um exemplo. Microserviço. Ó, entrei na treta zone aqui, né? Todo mundo está falando de microserviço. Nesses últimos 12 meses, o que eu falei com o CTO de empresa grande, e a maioria deles me falaram, não, a gente era monolito até ano passado. É muito comum. Então, até tem esse report da AWS para vocês verem, tipo, desafios de microserviço, né? E uma coisa que é importante estar na cabeça. Monolito tem complexidade no código, microserviço tem complexidade nas interações entre os microserviços. Pensa em você ter 20, 30, 100 microserviços, a complexidade que vai ser gerenciar isso. A complexidade que vai ser você gerenciar pipeline, métrica, né, monitorar esse microserviço, documentar o microserviço. E
Até eu gosto muito dessa palestra aqui, da galera da Red Hat. Tudo que você precisa ter em volta de um serviço, né? Então, pipeline, autenticação, login, monitoramento, tracing, tem que expor via API, discover, invocation, elasticidade, resiliência. Tenta fazer, primeiro, um monolito com tudo isso em volta. E aí você parte para microserviço. A não ser que microserviço seja uma necessidade do seu negócio, certo? Que você veja e fala, cara, faz muito sentido eu colocar essa arquitetura para dentro. Porque você é uma startup, você é pequeno, você precisa de gente. E você precisa fazer as coisas rápido, na maioria das vezes. Para provar que não sou só eu que estou falando, tem um engenheiro do Airbnb falando sobre isso nessa palestra aqui. É muito boa, vale realmente a pena assistir. Que é ele explicando o monorail, que era tipo o monolito do Airbnb, até o ano passado, esse negócio estava no ar, indo para microserviço e até para monorepo. Né? Então, até é legal de vocês lerem depois o que é monorepo. E aí, quando a gente está falando de escolher software, a gente vai falar de open source. Eu apoio open source, eu sou evangelista de uma comunidade que defende open source com unhas e dentes, mas é importante você estar claro assim, open source te dá a liberdade de customizar, mas exige tempo e um time acostumado em trabalhar com open source. Em pegar código alheio, ler esse código rápido, modificar e colocar no ar, certo? E abrir PR e escutar o dono lá do projeto, refazer o PR, você tem que estar acostumado com isso. Aí, como dica, tem então a stack da Memed Open Source. Né? Aqui ficou meio pequeno. Mas a gente tem, tipo, eu coloquei as linguagens de programação só para vocês saberem, mas banco de dados, CI/CD, controle de versão, bug tracking, tudo isso aqui a gente subiu. Né? Tem coisas até que são não muito conhecidas, o Bookstack, por exemplo, para documentação é sensacional. Super facinho de vocês subirem. E tipo, você tem o conceito de livros, capítulos, estantes, é muito legal para documentar. O Wasabi para fazer teste AB, então eu trabalho na área de saúde, eu não posso... a Memed é uma plataforma de prescrição médica, tá? Então eu não posso usar uma ferramenta que não está no Brasil. Tem N restrições, né, de privacidade de dados. Então por isso que a gente sobe muita coisa. Aí tem lá o Camboard, o Mautic para e-mail marketing, enfim. E beleza, você pode usar essas coisas em SaaS também, né? A Amazon sobe um monte de coisa que é open source com essa visão de SaaS. Só toma cuidado com o custo escondido. Então, eu quero usar esse treco aqui de BI. Parece que ele cobra por giga de processamento. Opa, tem aqui uma cobrança de storage também que eu não estou vendo. Toma esses cuidados. Cuidado com lock-in. Por quê? Se você é uma startup, você corre um risco bom nesse caso, de ser investido pelo Google, pela IBM. E aí você foi lá e fez lock-in usando todos os serviços da Amazon. Na hora de eles avaliarem se eles vão investir ou não na sua startup, eles vão perguntar o que você está usando. Eu passei por isso. Então, cuidado com o lock-in. E programa de parceria e suporte. Então, você ser amigo, por exemplo, da AWS, do Google, ajuda muito. Porque esses caras vão treinar a tua equipe, claro, eles vão vender. É uma troca, né? Mas ajuda a ter um início rápido. E um outro assunto que quando a gente está fazendo software é importante olhar é bug. E bug na engenharia da computação. 5 anos aprendendo software. Eu tive matéria de bug, mas eu não aprendi o que eu aprendi numa startup. Então, processo de triagem, priorização e resolução. É importante você ter isso. Não ignore seu suporte. Não ache que é o usuário que está errado. É muito comum. Você fala, é ele que está usando errado. É seu software que está deixando ele usar errado, então. Sempre olhe para isso. E aí aqui vão 2 dicas. Defect Policy Matrix. O seu suporte reportou um bug. O que eu faço com isso? Então, escreva uma matriz de defeitos. E aqui eu coloquei como exemplo a da Memed, né, um pedaço dela. Cara, teve um problema na impressão, na geração de PDF da receita médica. Atingiu um usuário. É média a prioridade disso. Menos de 5, alta. Mais de 5, muito alta. Para alta, muito alta, eu já sei o que eu vou fazer. Então, por exemplo, muito alta, a pessoa do suporte tem direito de parar a equipe de engenharia inteira se ela quiser. A alta, para um engenheiro. A média e a baixa, na média ela vai conversar com o CPO, falar, olha, chegou um bug aqui, acho que é melhor você ver. E na baixa, vai para o backlog. Certo? Simples. Não é mais subjetivo o que fazer com bug. Você pega, triou, agiu. E o legal é que depois você consegue pegar machine learning e dar uma automatizada nessa priorização. Com o Camboard. E aí tem uma pesquisa também,
lá da China, um artigo da China, que é tipo uma pesquisa em volta da análise do bug report, né? O que você faz com aquele bug report? Esse grupo de pessoas aqui pegou vários softwares, tipo Firefox, e analisou como é que eles olham para bug e fez um condensadão. Então, vale a pena que aqui você acaba sabendo como agir, certo? É muito legal, é fácil de ler, tá? Apesar de ser de chinês, é facinho de ler. Mas aí tem um tipo de engenheiro que você pode trazer para ajudar a resolver bug, que é esse lance de support engineer. Então, dá uma olhada nesse artigo do Facebook, ele especifica o que é support engineer. Né? É um textinho bem pequenininho, mas eu gosto muito dessa definição aqui, principalmente onde eu grifei em amarelo. Então, o support engineer ele vai atualizar e melhorar a documentação do produto, guiar o desenvolvimento de feature. O cara ele vai falar, cara, tá acontecendo tanto bug nessa feature aqui, evita mexer nela antes da gente refatorar. Ele dá um norte. E implementar bug fix. Esse é um trabalho dele, certo? Legal. Então agora você sabe resolver bug também, fazer software e tudo mais. Bom, quem são os amigos que te ajudam, né? Quem são as pessoas que estão ali no seu dia a dia e que, cara, vão ser praticamente braços direitos? Primeiro é o CEO, claro. O CEO vai te dar a visão de negócio. Ele é ótimo para fazer networking. Você chegar para ele e falar assim, eu preciso do contato de alguém da Amazon. Provavelmente esse cara vai falar, o investidor tem contato. Eu preciso visitar a empresa X que elas têm um processo legal. Ele vai conseguir chegar nessa empresa X. E garante o sentido da empresa. Então você chega para ele e fala, a gente está pensando em fazer tal coisa. Ele fala, vamos supor, eu estou pensando em olhar para a criptografia. Aí ele vai falar, cara, eu acho que a gente não vai precisar disso não. A gente precisa fazer produto mais rápido aqui para provar esse modelo de negócio antes. Ele garante o norte. Bom, CPO. O CPO tem que ser carne e unha, certo? Até hoje em dia tem muita empresa que junta, uma pessoa só é o CTO e o CPO. Então a visão do produto precisa estar completamente alinhada com tecnologia. Ele tem que ser o seu brother. Você tem que estar conversando com esse cara todo dia. Porque ele pode te antecipar, falar assim, a gente está pensando em fazer X coisa no produto. Ou você pode antecipar ele, falar assim, cara, eu preciso fazer um feature freezing, porque precisa melhorar esse ponto aqui no código que tá foda. Tipo, o software vai quebrar se a gente não mexer ali. Bom, VP de engenharia. Esse é um cargo que até cada empresa faz do seu jeito, mas o que eu acredito que seja, né, um padrão é o VP te ajuda com processos e pessoas. Ele é mais presente na operação. É o cara que está lá no chão de fábrica te reportando as coisas lá de dentro. Eu gosto muito dessa frase. O CTO ele sabe o destino. O VP ele ajuda a identificar o melhor caminho. Então eu lá com o VP eu pego e falo para ele, cara, estou pensando em fazer isso aqui em tecnologia. Por exemplo, infraestrutura. A gente precisa mover os clusters para uma nova versão do Kubernetes. Aí ele fala, putz, mas isso vai afetar tal produto, seria melhor a gente fazer isso daqui então, usar tal equipe. Né? E principalmente, eu sou um CTO técnico, né? Vocês viram minha formação. Então eu gosto de código, eu gosto de falar de tecnologia. Esse cara me desonera da parte de fazer os one-on-ones, então eu faço one-on-one, mas ele também faz. E processo. Como é que a gente vai funcionar? Scrum, Kanban, eu estou ali tomando a decisão, mas é muito mais em cima dele. E até essa coisa de squad, conversar com o CEO para resolver se vai ser em squads ou não. E o lead, aqui você pode ter um tech lead ou um lead engineer. Ele pega o desafio e encaixa com o melhor de cada pessoa. Então, a gente tem esse desafio aqui para fazer e aqueles caras são capazes de fazer. Ele olha para a evolução da stack. Por exemplo, estou precisando subir a versão do PHP, do Node. É melhor a gente ir para o React. Coisas desse tipo, mas a decisão final é do CTO, certo? Mas é um cara que guia e busca reduzir débito técnico. Então ele faz muito pair programming com o desenvolvedor para falar, cara, vamos melhorar isso aqui, por exemplo, teste unitário, você é ruim em teste unitário, vamos junto aqui melhorar e tal. Conclusão. Muita gente pergunta para mim, o CTO programa? Programa. Acho que 50% do meu tempo é programando, porque eu faço POC.
né? Eu sou o cara que vai na frente, que olha e fala assim, se a gente fizer tal coisa usando tal tecnologia, deixa eu ver se dá certo. E aí sim eu vou falar com o CPO e falar, cara, a gente pode fazer esse produto aqui porque tecnologicamente falando é possível. CTO contrata, CTO lidera e CTO organiza. É um cargo, então, multidisciplinar. E eu acho que você fica chaveando essas coisas. Não tem uma distribuição perfeita, certo? Vai ter momentos que você vai estar programando muito, vai ter momentos que você vai ter que ser muito líder. É normal. Você tem que ir variando conforme o crescimento da sua startup. Mas a dica final é assim, curta. Você é o responsável, sabe? Por grande parte da energia. Se você está para baixo, seu time vai ficar para baixo. Seu time está te olhando. Em grande parte das vezes, vão ter pessoas dentro do seu time, júniors, coisas assim, que você vai ser o ídolo dele. Então você tem que estar sendo o exemplo para esse cara, certo? Esteja com a energia lá em cima, por mais que você esteja cansado. E não se cobre em acertar o futuro. Você fica tentando assim, não, eu preciso criar uma arquitetura que daqui a 5 anos vai estar salvando a empresa. Só que está estourando um monte de bug no presente. Você não está olhando para o presente. Então, deixa o presente bonitinho primeiro, sabe? Faz lá a pipeline, trabalha com container e todas as coisas que você quer, que você acha que faz um software ficar resiliente e saudável. Ao invés de ficar só olhando para o futuro. Era isso. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado.